Meu nome é Júlio, eu sou presbítero nessa igreja e vim trazer a palavra para você nessa noite. Gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor em Marcos 10. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhes diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. E o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Nós temos aprendido a falar sobre Jesus nesse ano, começou com essa temática, com esse tema, qual é maravilhoso. Estamos aprendendo a cada dia mais a caminhar junto dele, a caminhar e fazer tudo aquilo que ele fez, tentar viver diante das coisas que ele nos ensina a cada dia. E o tema dessa mensagem de hoje é: tenha atitude em meio às dificuldades. Tenha atitude em meio às dificuldades. Aquele homem que vivia à beira do caminho, estava à margem da sociedade, como a Bíblia nos fala que era um mendigo, estava ouvindo que Jesus estava passando naquele lugar. E naquele momento ele não perdeu a oportunidade. Não perdeu a oportunidade de ir até o encontro de Jesus, tentar alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. E nos evangelhos nos relata que por onde Jesus passava, multidões o seguiam. Multidões andavam junto com ele. Multidões caminhavam para aprender cada dia mais aquilo que ele tinha que ensinar. E vários relatos da Bíblia nos falam que ele passava o dia inteiro ensinando as pessoas que caminhavam junto dele. E a chance daquele homem mais real estava perto de Jesus, estava com Jesus. E o que aquele homem fazia? Ele ficava à beira do caminho pedindo esmolas. À beira do caminho para ver se alguém dava alguma esmola a ele, para ele ganhar o seu dia, ganhar o seu pão, conseguir comer e conseguir sobreviver. E naquele dia, ele escolheu não pedir esmolas, mas ir até Jesus para ver se ele conseguia a sua cura, para ver se ele conseguia algo novo do Senhor, porque talvez já estava cansado de viver à margem da sociedade, dependendo de um e de outro. E se tem uma coisa que Jesus não rejeita, é um clamor sincero. Jesus não rejeita um clamor sincero, ele não rejeita um coração ao qual ele está vendo verdade. E eu, por várias vezes na célula, em algumas oportunidades que eu tenho, eu costumo falar que oração é falar com Deus. Às vezes as pessoas procuram falar palavras bonitas, palavras que vão, às vezes, impactar ou impressionar homens, mas o Senhor, Ele não quer isso de nós. Ele quer verdade nos nossos corações, Ele quer saber realmente o que você precisa, nas palavras mais simples que você possa falar. E às vezes nós, como seres humanos, começamos a complicar o Evangelho, tentando fazer algo humano, algo que nós achamos do nosso coração.
Ou talvez pensamos um modo como, eu vou tentar ajudar Deus de alguma forma, tentar ajudar Jesus de alguma forma. E nós não podemos ajudar Ele em nada. Nós não somos nada. Se Ele nos dá a nós a orientação, de nós não vai vir nada de bom para até Ele, para as pessoas. Nós somos instrumentos do Senhor. E se não for Ele em nossas vidas, nós não somos nada. Então devemos aprender essas coisas. Um clamor sincero, Jesus não rejeita. E a fé daquele homem teve um diferencial naquele momento. E ele clamava com tanta força, até que Jesus fala, quem está me chamando? Chama esse homem que está precisando desse milagre, quem está me chamando para ele chegar até a mim aqui? E foram lá e chamaram esse homem. E a situação desse cego nos faz ver o quanto somos frágeis. Às vezes nos colocamos na vida, em todos os lugares onde passamos, como pessoas fortes, que não passam dificuldades, como pessoas que se garantem em força física, em dinheiro no bolso, em talvez bens, mas somos frágeis. Somos frágeis, dependentes do Senhor a cada dia. Dependentes do Senhor a cada dia. E como ele entendeu essa fragilidade, ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus clamando por isso. E imagine só uma pessoa que não enxerga. Qual a dificuldade? Não sei quem já teve a oportunidade de ficar alguns dias sem ver, talvez por uma operação, ou alguma necessidade, ou faltou luz na sua casa, que hoje não é muito comum, mas antigamente era muito comum faltar luz, e aquele breu tomava conta da casa inteira e a gente andava no tato. Você imagina você viver uma vida tateando as coisas, sem poder enxergar a beleza das coisas, e sentado, ouvindo, porque quando um sentido é tirado, o outro é aguçado. Então ele tinha o ouvir dele era muito bom, então ele ficava ouvindo, então talvez ouvia passos, e as pessoas falavam, Jesus está passando por aqui, e com certeza ele já havia tido falado desse Jesus, aonde operava milagres, tinha feito grandes outras coisas, e ele no mesmo momento, ele começou a ver uma esperança, uma coisa dentro do seu coração, falou, é a minha chance, Talvez aquele homem, por não enxergar, tinha perdido o sentido de viver, o sentido de sonhar, não consegue enxergar, então não tem expectativa de nada, apenas de viver. Estava sobrevivendo na terra, estava sobrevivendo no mundo. E ele começou a ficar desanimado e desmotivado. E eu trago essa mensagem. Eu não sou dos melhores pessoas a estar pregando, mas tento me esforçar, não sou pastor, mas Jesus fala algumas coisas no meu coração. Às vezes, em um louvor, ele começa a falar no meu coração e eu anoto alguma coisa. E essa mensagem aqui, ele me deu ontem. Eu vendo uma mensagem de uma amiga na rede social, essa passagem. O cego Bartimeu. E 4 coisas ele tem a nos ensinar nessa noite. Primeira delas, Bartimeu era um homem de atitude, isso ninguém pode duvidar. No verso 47 diz assim, sentado à beira do caminho, quando Bartimeu soube que Jesus Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele tomou a atitude de gritar, nem sabendo a consequência daquilo ia causar na vida das pessoas, se Jesus poderia ouvi-lo. Mas mesmo assim ele tomou atitude, se tem alguém que vai gritar aqui, sou eu não vou esperar por ninguém. E ele não ficou esperando, pensando, se for, muitas vezes a gente pensa assim, se for da vontade de Deus, Jesus vai passar aqui do meu lado e vai falar, eu vou te curar hoje, Bartimeu. Não, ele tomou atitude, ele foi para cima, ele foi enfrentar a sua dificuldade, aquilo que afligiu o seu coração, e só ele sabia realmente o que ele sentia. Então naquele momento ele começou a gritar por Jesus, ele começou a falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como nós falamos aqui, ele começou a ouvir pessoas o chamando. E eu quero plagiar uma frase aqui, que a gente ouve muitas vezes aqui nesse púlpito, que o que vai mudar a nossa vida não é aquilo que a gente ouve. O que vai mudar a nossa vida é aquilo que a gente decide fazer após ouvir alguma coisa. Após ouvir algo, você tem que gerar no seu coração uma atitude. Qual atitude você vai gerar a partir do momento que Jesus tem falado coisas no seu coração? Bartimeu, ao saber, Jesus está passando por aqui, ele tomou a atitude de gritar.
O que ele podia fazer naquele momento era gritar, então ele gritou. Ele gritou, mesmo com as pessoas o intimidando, ele gritou, até que ele foi ouvido. E são essas atitudes que vão levar a mim e a você onde nós queremos. São as atitudes como essa que vai levar você ao objetivo que você tem na sua vida. São atitudes como essa de você não ser apenas espectador, mas você partir para a luta, que vai te levar a lugares talvez que você nem imagina. Mas você deve tomar atitude. Você deve se levantar e não apenas ficar prostrado em cima de problemas. Aceitar a vida como ela é. Então você deve se levantar, encher o seu pulmão de ar e falar: eu não vou aceitar essa situação na minha vida. Deus não me fez, Ele não me chamou para viver nessa situação. À margem da sociedade, vivendo como um mendigo. Talvez você não pede esmola, talvez você não pede favores a ninguém, mas você fica prostrado diante dos seus problemas e você se enclausurou nesses problemas que você não tem força mais para sair. E às vezes ficamos vendo a vida acontecer, a vida passando um dia, 2 dias, uma semana, começou segunda, chegou a sexta e tudo continua igual e você não se levanta para dar um basta na situação que está tanto te incomodando. Talvez as forças que você talvez tinha, você não tem mais. As forças que você caminhava, tinha antigamente, você não tem mais. E nesse momento, é o momento onde devemos clamar. Clamar ao Senhor. Meu irmão, hoje eu vim te dar um recado. Seja protagonista da sua história, meu irmão. Seja protagonista da sua história. Não aceite palavras negativas ao seu respeito. Não aceite palavras negativas sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu emprego, sobre a sua história. Você não é um derrotado. Você não é uma pessoa que vai morrer à beira do caminho. Você é uma pessoa que, se você levantar e clamar nessa noite, o mesmo Jesus que ouviu o cego vai te ouvir. Ele vai tirar você dessa situação que talvez você não consiga sair sozinho. Ele começa a mover os olhos dele em direção àquele homem a partir de uma atitude. E essa atitude começou a fazer os olhos de Jesus serem voltados para aquele homem. E Jesus começa a fazer algo que muitas vezes impacta nossas vidas, chamar as pessoas para perto. Chama ele aqui perto de mim. Chama ele aqui. E toda vez que nós tomamos atitudes, Deus entra com você. Falaram aqui no louvor sobre Davi. Davi falou: eu vou lutar contra esse gigante. Muitas pessoas falaram o quê? Você é pequeno, você vai morrer, ele vai te estraçalhar. Mas quando Davi tomou a atitude de ir lutar com o gigante, Deus falou: vai que eu estou contigo. Desce para a batalha que eu vou com você. A probabilidade de Davi ganhar aquela luta era mínima. Um homem daquele tamanho, contra um menino, sem expectativa talvez das pessoas, naquele menino nenhuma. E a pessoa já estava esperando lá, daqui a pouco vai chegar a morte, vai chegar a notícia que ele morreu. Mas não, quando ele tomou a atitude que eu vou lutar contra esse gigante, quem é esse que está falando contra o meu Deus? Quem é esse? Eu vou lá e vou lutar. Quando ele falou isso, Deus falou: pode ir lá descer que eu estou contigo. E muitas vezes a probabilidade de nós vencermos aos nossos olhos é pequena. Mas quando estamos com o nosso Deus, Deus nos faz vencer em meio a qualquer probabilidade negativa. Tem 1% de você ganhar, vai nesses 1% com o Senhor. Mas não vai com 99% de você. Confia nesse Deus. Confia nesse Deus que tem chamado a mim e a você para seguir um caminho diferente. Confia nesse Deus que tem chamado a você a sair do ponto onde você está. Confia nesse Deus que tem chamado você para mudar de vida. E às vezes estamos paralisados. Mas como Davi, ele vai entrar nessa batalha com você. Ele vai entrar nessa batalha para fazer você vencer. E às vezes o que está faltando na nossa vida, sabe o que, meu irmão? Um grito de socorro. Senhor, socorro, eu necessito da ação do Senhor na minha vida.
Eu já tentei de todas as formas vencer a situação, sair dessa doença, sair precisando dessa cura, enxergar aquilo que eu não estou enxergando, e eu não consigo, eu necessito da ação do Senhor. Mas uma coisa você não pode fazer é caminhar sozinho. Não caminhe sozinho, meu irmão. Caminhar sozinho você vai desanimar. Às vezes a gente está na nossa casa fazendo algumas coisas, lavando um carro, capinando um quintal, fazendo uma pintura, ou qualquer outra coisa que você faz na sua casa de modo comum. Quando chega alguém para te ajudar, você faz aquilo, você nem percebe a hora passar. Quando chega alguém junto com você, não, vou te ajudar, meu irmão. Às vezes o cara não está nem te ajudando, ele está ali conversando fiado com você, e você está ali passando o tempo e você faz. Mas caminhar sozinho é perigoso, você fica desanimado, você olha para o lado, não vê ninguém. Você imagina, caminhando com pessoas é bom para te ajudar, imagina caminhar ao lado de Jesus, caminhar ao lado daquele que conhece a minha história e a sua história. Ele está olhando o tempo de lá para cá, o futuro para o presente, então ele sabe de tudo que está te esperando lá. Ele vai falar, meu filho, pisa por aqui, pisa por ali, que eu sei que eu estou falando, que eu já estou lá na frente, eu estou vendo lá na frente o que você vai passar. E às vezes, muitas das vezes nós fazemos o quê? Não seguimos as orientações do Senhor. Nós não seguimos as orientações daquele que nos dá toda a direção. Nós não seguimos a orientação daquele que nos ama de verdade, aquele que está conosco para todas as coisas, aquele que muitas vezes não sentimos nada. Senhor, está orando, você não ouve nada, você não sente nada, mas Ele está do seu lado enxugando suas lágrimas. Aprenda a ouvir, aprenda a clamar, reaja nessa noite, não fique prostrado, não fique falando que você não vai conseguir, falando que você às vezes é um derrotado. Não, siga adiante, tome uma atitude, como o cego tomou. Segundo ponto, diante da sua necessidade, não se cale, mesmo havendo oposição. Verso 48 diz, muitos diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não queria nem saber o que as pessoas estão falando com ele. Meu irmão, fica quieto aí que o Senhor tem mais o que fazer. Quem sabe da minha necessidade sou eu vou gritar, porque eu necessito da ação dele na minha vida. Então, diante da sua necessidade, não se cale, mesmo havendo oposição. Mesmo havendo oposição, e oposição nós vamos ter sempre. E às vezes o que está nos faltando é esse grito de socorro, que eu já falei aqui. Você grita por socorro, e quando você grita por socorro, você reage. Alguma situação fala, você não tem que ficar gritando. Sua vida é isso aí mesmo. Você não já se acomodou nisso não? Você não já entendeu isso não? E sempre que nossos pés, meus irmãos, você talvez vai se identificar com isso. Sempre que os nossos pés estiverem voltados para os caminhos que nos levam ao Senhor, vamos encontrar oposição. Eu estava vivendo uma vida lá fora tranquilona, do jeito que eu queria, e eu falei, eu vou mudar de vida a partir de hoje. Tudo começou a ficar diferente. A partir de hoje eu quero orar mais. Começa as coisas a se mover. A partir de hoje eu quero ler mais a palavra. As coisas começam a ficar diferentes. Porque todas as vezes que nós nos movimentamos, nos voltamos para perto do nosso olhar, nossos pés, para Jesus, há oposições. Há oposições. E nessa hora você deve buscar força, talvez, de onde você não tem, para enfrentar as oposições e para seguir em busca daquilo que você quer. Em busca daquilo que você mais quer. Aquele homem queria a cura dele, e ele, independentemente das oposições, ele continuou gritando, continuou clamando, porque sabia que da onde ele estava gritando podia vir o socorro dele. Então você creia que nesse Jesus você pode ter socorro para a sua vida, pode haver cura na sua vida, pode haver transformação na sua vida. E quando as pessoas aqui podem ter desistido de alguma coisa, e quando as pessoas ou situações te disseram que você ainda não vai conseguir, você começa a falar dos seus sonhos, a pessoa começa a falar, não, isso não é para você não, isso é muito grande, isso é coisa para outras pessoas, e talvez nada ao seu redor mostre que aquilo vai acontecer, mas você tem fé que Deus te falou que você vai receber, e você começa a clamar, você começa a ir em direção ao Senhor, e as pessoas começam a te negativar aquilo que você está pensando, a falar contra, mas você não deve ter ouvidos para isso. Continue clamando, continue buscando, continue indo em direção a esse Deus que pode te ajudar. E nessa noite, meus irmãos, Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa.
não desista. Está difícil, não desista. Está complicado, não desista. Você está chorando, não desista. Porque o que o inimigo mais quer é que você desista no meio do caminho, que você pare. Isso já é uma vitória para ele. Mas quando você não desiste, ele continua atuando na sua vida. Mas o nosso Deus é muito mais forte. O nosso Deus é muito mais poderoso, que vai estar te protegendo, te conduzindo ao caminho. Enquanto você não clamar por cura, você vai ter que se contentar em viver de esmolas. Enquanto você não clamar por cura, você vai ter que se contentar a viver de esmolas. Se naquele dia, aquele homem falasse, não, hoje tem mais gente, então a probabilidade de eu receber mais dinheiro é muito maior. Eu vou ficar aqui esperando as pessoas passarem, eu vou começar a pedir minha esmola, que eu vou receber muito mais dinheiro. Mas ele não, ele tomou a atitude de se levantar e pedir. Pedir por cura, meus irmãos. Pedir por cura. Então não se contente em viver uma vida de esmolas, uma vida que as pessoas precisam ter sempre te levando. Não, você tem duas pernas, você tem uma boca, você tem um coração. Então vá ao encontro a esse Deus. Supere as palavras negativas, supere as pessoas, supere os traumas, para que você possa seguir diante daquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Aquilo que o Senhor já prometeu na sua vida, aquilo que você tem lutado há tantos anos. E só experimenta os milagres de Deus quem não para na multidão e nas oposições impostas por ela. Só experimenta os milagres de Deus quem não para na multidão e as oposições impostas por ela. Por aquelas pessoas, aquele cego não chegaria até Jesus. Mas o que você escolhe nessa noite é parar nas multidões, parar nas pessoas o qual estão falando com você que você não vai conseguir, ou romper essa dificuldade para chegar até onde você quer. Talvez a sua família não é aquela que você poderia falar, Senhor, eu agradeço ao Senhor pela bênção que é a minha família. Sua família é uma bênção, eu creio nisso, mas precisa de alguns ajustes, e não está do jeito que você queria. Mas você vai parar, porque pessoas falaram que talvez seu casamento já acabou. Você vai parar que circunstâncias disseram que seu filho já se perdeu. Você vai parar dizendo que a sua célula não vai multiplicar, que a sua célula vai morrer. Você vai se contentar com essa palavra negativa vindo do coração, muitas vezes do inferno para a sua vida. Você vai se contentar com isso, ou você vai se levantar nessa noite como um guerreiro do Senhor, como uma pessoa que está motivada, vindo essa motivação do Senhor para avançar e para ver se você consegue coisas diferentes. No Senhor nós temos maravilhas, meus irmãos. No Senhor nós temos coisas grandiosas. No Senhor nós temos coisas maravilhosas. Mas basta nós crermos nessa palavra, crermos nesse Deus que nos chamou para nós avançarmos. Não fique à beira do caminho, não fique mendigando. Quando Jesus veio a essa terra, Ele falou assim, ó, acabou, eu sou, é comigo agora. Não tem intermediador mais não. Sou eu que estou aqui agora. O véu foi rasgado. Eu sou o Cordeiro de Deus e vim aqui para tirar o pecado do mundo. E você tem esse acesso a esse Jesus livremente, basta você abrir a sua boca, aqui, na sua casa, no seu emprego, pela rua, onde você estiver. Então está necessitando, grite, Senhor, cuide do meu coração, Senhor, me ajuda nessa situação, mas Ele quer ver sinceridade. Então você está floreando a sua situação. Você está vendo a situação e está vendo, já se entregou os pontos. E se você não está acreditando na situação que você está vivendo, que pode se reverter, como você vai clamar? Então acredite que no Senhor você pode. No Senhor você pode avançar, no Senhor você pode ser curado, no Senhor coisas novas podem acontecer na sua vida. Existe uma história interessante, de uma velhinha de uma igreja, e ela sempre tinha uma coisa boa para falar das pessoas. Sempre tinha, sempre. Chegava para ela e falava assim, a senhora conhece não sei quem da igreja? Conheço. Que pessoa difícil, né? Ela, não, difícil não. Ele chega todo dia no horário do culto, senta no primeiro banco, presta atenção.
Aí falava de outra, ela sempre tinha uma coisa boa. Ela sempre falava coisas boas da pessoa. Podia ser a pessoa mais difícil da igreja, mas ela sempre tinha uma palavra positiva para falar daquela pessoa. E nunca uma negativa. Um certo dia, acabou o culto. E o pastor chegou, desceu do púlpito e falou assim: hoje eu vou ver se ela tem resposta para isso. E ela começou a falar. Ele começou a falar com ela: a senhora sempre fala bem das pessoas, não é? Ela: sim, sempre tem as pessoas, sempre tem um lado bom de todas as pessoas. E ela falou assim: e o diabo? Ela parou, pensou. Ela olhou para o pastor e falou: ele é perseverante. Ele não desiste de nada que ele coloca na cabeça. Tudo que ele começa a fazer, ele vai até o fim, ele vai tentando, e se ele não conseguir um dia, ele tenta o outro, ele vai. Mesmo que Deus desfaça suas obras, ele no outro dia ele está ali. Não desiste. Todos os dias ele planeja suas artimanhas contra nós. E o pastor ficou olhando para ela, sem palavras. E quantas vezes nós estamos desistindo? O nosso inimigo perseverante todos os dias contra nós, fazendo tudo, maldades e ações negativas contra nós, e nós estamos desistindo das lutas. Essas lutas muitas vezes que vão levar à vitória, porque o nosso Deus já nos deu vitória contra o diabo. E nós estamos vendo o nosso inimigo persistir a cada dia, não retroceder a cada dia, e nós temos toda a autoridade no nome de Jesus, estamos recuando, estamos aceitando as situações que estamos vivendo, estamos aceitando as situações impostas talvez até por ele mesmo, pelo diabo em nossas vidas, dizendo que você não vai conseguir, você não vai vencer, você é um derrotado, sendo que toda a autoridade já não foi dada, meu irmão. No final da grande comissão, Jesus fala assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisa mais de quê? Sozinho nós não estamos. Você com Jesus, muitos falam isso, louvores acho que falam isso, né? Você é a maioria. Você não precisa mais de nada, de exército nenhum. Muitas vezes vemos guerreiros do Senhor na história da Bíblia vindo trazendo pessoas, e um exército muito menor ganhava um exército muito maior. Às vezes tinha 10.000 para 300. E você chegava assim e falava: já era. Como que é o problema? Na matemática você pensava, acabou, morreu todo mundo. Mas para mostrar que Deus é Deus, ele fazia aquele exército menor vencer. E nas situações mais adversas na sua vida, ele vai fazer você vencer, sabe por quê? Para mostrar que você não tem força. A força está no nome dele, a força está com ele. Nós, quando estivemos com ele, tivemos força. Sem ele somos fracos. Sem ele estamos fracos. Então esse Deus, que é o mesmo Deus que ajudou muitas pessoas na Bíblia, muitos profetas, é o mesmo Deus que atua hoje, meus irmãos. É o Deus dos exércitos, é o leão da tribo de Judá que está à nossa frente. E às vezes nós colocamos Deus em uma caixinha pequena e achamos que Ele é limitado. Deus é ilimitado. Deus não consegue mensurar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Então creia nesse Deus, saiba que Ele está operando a seu favor, mesmo que os seus olhos não consigam enxergar, Ele está operando a seu favor. Clame, acredite, tenha fé. Tenha fé a cada dia que Ele pode mover céus e terra a seu favor. Não tenta achar do modo racional uma situação para Deus possa te ajudar. E talvez Ele vai mover tudo e vai falar assim: como aconteceu isso? Você não vai nem saber como aconteceu. Mas aconteceu, porque Ele não precisa dar explicação a você e nem a mim. Terceiro, não permaneça na mesma posição após o chamado de Jesus. Não permaneça na mesma posição após o chamado de Jesus. Verso 49. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele está te chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se em um salto e foi até Jesus.
Muitas vezes Jesus está nos chamando e nós ficamos como? Parados, prostrados, porque nós temos força nem para nos mover. Deus está falando, vem até a mim, vem meu filho. E nós ficamos estatalados, talvez com medo, talvez não acreditando que é o próprio Jesus nos chamando, dizendo que nós somos dignos de estar próximo a esse Deus. E isso é mais uma mentira do inimigo, quando ele começa a falar no seu coração, você não é digno de estar na igreja, você não é digno de estar na célula, você não é digno que está para se batizar. E começa a colocar mentiras no seu coração e fala assim, eu não estou preparado, eu preciso melhorar algumas coisas. Todos nós precisamos melhorar, meu irmão. Todos nós precisamos melhorar situações de nossas vidas. Toma a decisão no seu coração, eu vou mudar, eu quero mudar, eu preciso mudar, e com Jesus eu vou mudar. Com Jesus eu vou mudar. Se você não botar o pé no chão firme e falar isso com firmeza, você nunca vai estar na igreja, você nunca vai entregar seu coração a Jesus, você nunca vai avançar, você nunca vai arriscar em situações que Deus falou para você arriscar. A Bíblia está falando vai, e você não quer ir com medo, pensando nas suas limitações, mas quando acabam as suas limitações, Deus começa a entrar com providência. Quando acabam as minhas e as suas forças, Deus começa a dar forças dele, a força vai vir dele. Então nessa noite, peça a Deus força, peça a Deus situações que vão te mover seu coração, para que você possa ter mais fé nele. E esse mesmo Deus que está te chamando, é o mesmo Deus que vai te capacitar, mesmo Deus que vai dizer que você é capaz de seguir em frente, é o mesmo Deus que vai falar assim, meu filho, avança que eu estou contigo. Quando você é criança, você tem um pai, e você está em alguma situação, e seu pai fala assim, meu filho, pode pular que o papai está aqui. A criança não tem medo de nada, ela botar ela em cima dessa igreja aqui, ela pula, porque ela fala, meu pai vai me segurar. Você está numa piscina com tapa, faz 3 alturas da criança, pula meu filho, pula minha filha, que o papai vai te segurar, sem pensar em nada, a criança, pula. E nessa noite, Ele quer fazer nós como crianças. Ele fala assim, pula. Nós sem pensar em nada, fala assim, meu pai vai me segurar. Meu pai vai me segurar. Eu sei que meu pai está lá embaixo me esperando. É confiar no Senhor, meus irmãos. Às vezes eu não estou vendo, mas eu sei que Jesus vai cuidar de tudo. Isso é fé. Se nós começarmos a andar somente por aquilo que nós estamos vendo, nós vamos ficar muito limitados às situações que esse mundo vai nos impor. Mas agora, começar a viver pela fé, vamos experimentar coisas sobrenaturais de Deus em nossas vidas. Quando essa igreja entender, começar a olhar pela fé, aquilo que pode ser feito nesse lugar, e aquilo que ser feito nas células, no conselho, na vida da liderança, na vida da membresia, muito mais longe nós vamos chegar. Porque é olhar para aquilo que Jesus quer, voltar os nossos olhos para o Senhor, voltar os nossos olhos para a essência que é esse Jesus, esse coração que quer só o nosso bem, que tem amor para derramar sobre nós a cada dia. Eu não me sinto amado, eu não me sinto digno. Você é amado por Deus, meus irmãos. Você é amado pelo Senhor. Meu pai não me amou, minha mãe não me amou. Você é amado por Deus. Acha esse amor, encontra esse amor. Entregue o seu coração para esse amor, para que você possa ter um relacionamento vivo. Como nós vamos querer ter intimidade com Deus a qual nós não conversamos? Como nós vamos querer ter intimidade com Deus a qual nós não temos intimidade? É um relacionamento como uma pessoa. Você conhece uma pessoa, você vai conversando com uma pessoa, você começa a pegar intimidade com essa pessoa, e daqui a pouco você está contando situações da sua vida que são particulares, porque você tem intimidade, você criou confiança. O relacionamento com o Senhor é assim, você começa conversando, talvez um pouco de medo, quem é esse Deus? Com medo de saber como vai ser esse início, e você começa, Senhor, eu estou entregando meu coração, eu queria conversar com o Senhor. Senta no sofá, acha um cantinho na sua casa e começa a conversar com o Senhor. Senhor, está tão difícil para mim, a caminhada está tão dura, mas eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu creio que o Senhor vai fazer eu avançar. Mesmo que as situações estejam adversas ao meu favor, o Senhor vai fazer eu avançar. E você começa.
E você começa, daqui a pouco você está na rua falando, meu Deus, obrigado, meu Pai. Senhor, obrigado. E está falando com Deus andando na rua. E está em casa lavando louça, está falando com o Senhor. Porque você começa a ter intimidade. Você começa a ter intimidade. No meio das adversidades, quem sabe o pai que tem, vai temer menos. Situações onde rumores aí da economia falam que tudo vai acontecer de um modo negativo, quem confia em Deus vai falar, Senhor, está todo mundo falando isso aí, mas eu confio no Senhor. Eu confio na providência que o Senhor vai trazer para a minha vida. Falei que quarta-feira, quando as pessoas conseguiram emprego nessa igreja aqui, nesse tempo de pandemia, onde estava tudo adverso, quantas pessoas receberam bênçãos financeiras? Faltou alguma coisa na sua casa, meu irmão? Talvez ninguém na sua casa pegou o Covid. Deus está movendo ao seu favor. As mãos deles estão estendidas sobre a tua casa, sobre a tua vida. O seu emprego, talvez algumas pessoas perderam o emprego, começou aquele rumor que vai mandar pessoas embora, daqui a pouco se começou a se ajeitar tudo, e ninguém foi mandado embora e você está aí, empregado. Talvez você está desempregado, mas talvez não faltou nada na sua casa, não faltou nada para seus filhos comerem, não faltou nada para sua esposa, sua despensa tem comida, às vezes não tem tudo que nós gostamos que tivesse, um danoninho diferente, um grego, um Danete, é isso? Uma Coca-Cola, talvez não tenha para você almoçar, mas você comprou um tanguezinho e você fez lá para você almoçar. Talvez é um suquinho de limão espremido com açúcar, só para dar um gostinho por cima ali, mas você está ali, bênção, e graças a Deus. Deus, quando Ele sustentava os profetas em cavernas, Ele não dava luxo não, meu irmão. Sabe o que Ele dava? O que é... Ai, me fugiu a mente. O que era só para ele viver. O básico para ele viver, obrigado. O básico para ele viver. O povo no deserto. Chegava lá, o maná caía do céu, comia. O povo fazia o que? Eu vou guardar. No outro dia estava tudo estragado, que era para comer naquele dia. Então Deus está te dando. Então se alegre por aquilo que Deus está te dando, meu irmão. Se alegre pela vida. Quando você acordar amanhã de manhã, muitos falam assim, ó, segunda-feira é o dia mundial, nacional, não sei, dá preguiça. Você fala, Senhor, obrigado por ter me levantado da minha cama. Se você tem um emprego, obrigado, porque eu vou trabalhar agora de manhã. Se você não tem, Senhor, mova os céus e terra para achar um emprego para mim que eu preciso trabalhar. E você vai começar a ver as mãos de Deus estendidas a seu favor, meu irmão. Aprenda a ouvir a voz de Jesus. Aprenda a identificar essa voz quando você ouvir. Aí você começa, será? Quando começa a gerar muita dúvida, possivelmente não seja a voz de Jesus. Será que é? Será que não é? Possivelmente não seja a voz. As coisas que Jesus começa a fazer na nossa vida traz paz ao nosso coração. Peça confirmação, peça para que esse Deus possa falar no seu coração. E não fique prostrado. Levante-se e vá ao encontro desse Jesus. Quarto ponto e último. Após receber o seu milagre, continue com Jesus. Queria que você falasse comigo. Após receber o seu milagre, continue com Jesus. De novo, por favor. Após receber o seu milagre, continue com Jesus. 51. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus a ele. E o cego respondeu, Rabi, eu quero enxergar. 52, Jesus disse, vais, pois a tua fé te curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Aquele homem diz que ele queria enxergar e não apenas ver. Existe uma versão que diz ver, mas essa versão que eu li fala enxergar. Eu acredito que enxergar é muito mais que ver. Você está enxergando, é uma coisa mais profunda. Então ele não fala eu quero apenas ver. Nessa versão ele fala eu quero enxergar. E Jesus quer te fazer enxergar coisas, meus irmãos. Coisas novas a respeito dele. Nós estamos no mês de julho, finalizando o mês de julho. E talvez os seus olhos estão voltados já para dezembro. Assim, esse ano já foi, está pensando já em janeiro de 2021. Mas Deus quer fazer você enxergar coisas ainda esse ano.
Deus quer fazer você ver coisas a respeito dele ainda esse ano. Ele não depende de circunstâncias para fazer você ver, para operar diante, a seu favor. E isso é muito mais profundo quando fala de enxergar. E nós não podemos apenas estar vendo, enxergando o que Deus quer para a sua vida. Diante da pergunta do Senhor, você deve dar a resposta àquilo que Ele, não que Ele quer ouvir, mas aquilo que realmente você necessita. Talvez você precisa hoje de uma casa, mas se vier uma pergunta, você fala que você quer um carro. Talvez você precisa de um feijão, mas quando vem a pergunta, você fala que você quer um danoninho. Você fala que você quer um refrigerante. Então, o que realmente você precisa? E antes de qualquer coisa, a mudança em pessoas ou situações, Jesus quer mudar você. Jesus quer mudar você antes de mudar a situação que você talvez esteja vivendo. Ele quer mudar a maneira de você enxergar as coisas. Ele quer mudar a maneira qual você tem vivido até hoje. E em meio a essa pergunta, muitos de nós podemos ficar perdidos, sem saber o que nós queremos. O que eu quero? Onde aquilo vai te levar? Aquilo vai ser para a glória de Deus. Algumas perguntas nós podemos fazer. Onde o que eu estou pedindo ao Senhor vai me levar? O que eu estou pedindo ao Senhor vai ser para a glória dEle? Vai me levar mais perto dEle? Vai fazer sentido a minha vida me chegando mais próximos dEle? Ter intimidade com Ele? E nós começamos a ficar talvez pensativos. E Ele quer nessa noite nos fazer responder de uma forma certa aquilo que Ele me perguntou. E você deve falar nessa noite: eu quero enxergar, Senhor. Eu quero enxergar. Em João 15, 5, de 5 ao 7, diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara, e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Será que nós estamos a ponto no Senhor de poder pedir qualquer coisa e ser feito? Ou está faltando alguma coisa ser ajustada para que possamos chegar mais perto do Senhor? Para que possamos coisas ser ajustadas na nossa vida, no nosso caráter. Talvez essa pandemia fez muito bem a você. Deixa eu explicar. Em você está mais próximo do Senhor, você buscou mais. Ou talvez essa pandemia fez te afastar do Senhor. Você que está aqui, você que está em casa, talvez foi uma forma negativa que te pegou e te afastou do Senhor. Mas Deus quer fazer você enxergar coisas novas nessa noite. Deus quer fazer você enxergar coisas a respeito dele nessa noite, coisas boas que ele tem a seu favor nessa noite. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nessa noite, e você fechasse os seus olhos e tentasse ver se você não se encontra como esse cego nessa noite. Você não se encontra sem enxergar e à beira do caminho. Você se encontra necessitado, sentado, esperando alguma esmola chegar. Mas Deus não quer te dar esmola nessa noite. Ele quer fazer você enxergar. E a partir do momento que Ele te faz você enxergar, Ele quer que você o siga por onde Ele for. Faça sua oração nessa noite, meu irmão. Talvez essa palavra fez sentido para a sua vida. Você que está em casa, ouvindo essa pregação também, feche os seus olhos agora. Peça ao Senhor que fale ao seu coração, que trate coisas que só você e Ele sabe. Trate coisas que só você e Ele pode... Só Ele pode começar a mover na sua vida.
O seu clamor nessa noite, irmão, deve ser: Senhor, me cura para que eu possa ser curado. Senhor, me cura para que eu possa amar mais. Senhor, me cura para que eu possa fazer a sua obra. Senhor, me cura para que eu possa viver. Tudo vai começar na cura, meu irmão. A partir do momento que aquele homem foi curado, ele começou a seguir Jesus, ele começou a enxergar. E você talvez precise dessa cura. Talvez não é uma cura física, mas é uma cura espiritual, qual Deus está olhando para você nesse momento. Ele está olhando para dentro do seu coração. Jesus está olhando para dentro do seu coração. E Ele quer que você se aproxime dEle. Se aproxime do Senhor. Talvez essa oportunidade, talvez você nem viria nesse culto. Talvez foi achada uma vaga para você de última hora, não sei. Talvez se incentivaram a fazer a inscrição, fizeram para você, mas não foi à toa. Não foi à toa que você está nesse lugar. Não é à toa que você está assistindo esse culto, participando desse culto na sua casa. Jesus quer mover algo na sua vida nessa noite. Ele quer trabalhar algo no seu coração nessa noite. Aquele homem abriu mão das esmolas momentâneas para investir em algo que mudaria a sua vida por completo. Abra mão de coisas que você está vivendo nesse momento, que não vão te levar a lugar nenhum, para viver coisas eternas com o Senhor nessa noite, meu irmão. Abra mão de circunstâncias que estão te fazendo mal, estão te ferindo. Comece a orar agora e pedir a Deus: Senhor, eu não tenho força, mas eu preciso. Aquele homem não conseguia andar porque era cego. Ele não conseguia enxergar para onde ele estava andando, mas aquelas pessoas vão falar: ele está chamando você lá. E eu estou te dizendo nessa noite, Jesus está te chamando nessa noite. Abra o seu coração para Ele, fale verdades para Ele. Quando aquele homem foi perguntado o que ele queria, ele falou: eu quero enxergar. Então fale o que você necessita nessa noite para esse Jesus. Fale o que você precisa nessa noite para esse Deus que está te ouvindo.